Fala pessoal, hoje eu vou responder uma pergunta que muitas pessoas têm, que é como é ter e manter um carro importado e se realmente vale a pena comprar um. Bom, para começar, essa resposta pode variar bastante. Por quê? Depende do modelo que você vai querer comprar, depende da acessibilidade de peças desse carro, depende se a manutenção dele é muito complicada. Então assim, vai variar bastante. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, pensa dessa forma. Pega um Honda Civic, que veio para o Brasil ainda importado, depois ele passou a ser fabricado no Brasil, e pega um Volvo, basicamente qualquer Volvo aí do final dos anos 90 para o começo dos anos 2000, que você não vê muito na rua. A grande diferença deles é que existe um mercado muito grande para o Honda Civic, mas o mercado para o Volvo é muito restrito, ou seja, peça não vai ser muito fácil de achar. Um carro que vendeu bastante aqui no Brasil, você tem um mercado de peças bem maior, certo? Você tem peças paralelas em mais abundância, você tem mais mecânicos que saibam mexer nesse carro. Já num carro muito restrito, nem todo mecânico sabe mexer, você vai sofrer para arrumar peça e principalmente vai ser muito difícil de você se livrar desse carro também, porque as pessoas sabem que esse carro não é fácil de manter. Bom, falando sobre peças, se você tem um carro importado em mente, você tem que fazer o seguinte, você tem que pesquisar peças básicas e peças intermediárias desse carro. Pesquisa bomba de óleo, pesquisa bomba de água, válvula termostática, quem sabe até peças de motor, porque às vezes o carro está muito rodado, você precisa refazer, pastilhas de freio, correia dentada, todas essas peças que você vai trocar um dia. No caso do motor, vai muito da procedência do carro, certo? Mas procura bastante esse tipo de peça. Bom, para você achar peça para qualquer carro, o primeiro lugar que você vai é a autopeça, certo? Porém, como estamos falando de um importado, nem sempre uma autopeça vai ter peças disponíveis para esse carro, certo? Então, assim, o que eu recomendo é o seguinte: procura no Mercado Livre que você acha muita coisa, porque você tem muito distribuidor por um preço um pouco mais acessível, certo? Bom, agora você tem que ter em mente duas coisas: peças compatíveis e peças específicas. No primeiro caso, o que seriam peças compatíveis? São aquelas peças que servem em vários carros, porque assim, nem todo mundo sabe, mas a marca geralmente ela faz algum acordo com alguma indústria de peças para fornecer alguma peça ou algumas peças para o motor ou para o carro que servem em outros carros de outras marcas, entendeu? E qual seria o segundo caso? Seriam peças específicas do carro, ou seja, aquela peça que só serve naquele carro de determinado ano até tal ano e que geralmente vai ser mais difícil de encontrar. Aí você tem duas opções: ou você compra ela usada, ou você compra ela no Mercado Livre por um preço absurdo se você achar nova, ou você traz de fora. Essa é a sua última opção caso você não ache em autopeças, caso você não ache no Mercado Livre ou nem usado aqui no Brasil, porém é a que mais dá certo. Porque o carro veio para o Brasil numa determinada quantidade, só que lá fora às vezes ele vendeu muito mais, ou seja, ele tem um mercado muito mais abundante. Por exemplo, o sedã da Toyota, o Camry, que é um carro de classe média alta aqui do Brasil, ele é um carro mais de nicho, só que nos Estados Unidos ele é um carro popular praticamente, ele foi um dos carros mais vendidos dos Estados Unidos e, se eu não me engano, ainda é. Ou seja, você tem um mercado muito abundante de peças, tanto originais quanto paralelas, lá fora. Porém, o grande problema disso é o preço. E eu estou gravando esse vídeo agora em outubro de 2020, o dólar está um pouco acima de 5,50, não lembro o valor exato, mas quando você importa qualquer coisa de fora, você está calculando o preço do dólar para converter em real e mais impostos, ou seja, vai sair muito caro essa brincadeira. Porém, não se assuste, que nem eu falei no começo do vídeo, existem casos e casos. Tem carros importados que são tranquilos de manter, porque venderam bastante aqui, tanto que venderam tanto que passaram a ser fabricados aqui, e outros que são mais de nicho, que sempre foram importados em baixa quantidade, ou que foram importados em uma determinada época, que não veio mais para cá, que é difícil de arrumar peça. O meu conselho é você entrar em contato com quem tem esse tipo de carro, entre em grupo de Facebook, tenta entrar em grupo de WhatsApp, para poder trocar ideia com essas pessoas que têm esses carros, para te ajudar nas artimanhas, porque, como eu falei, muitos dos carros têm peças compatíveis com carros até nacionais. Então, muitas vezes você consegue bastante peça por um preço bem mais acessível. Bom, agora falando sobre peças de acabamento interno e estética, lanterna, peças de lataria, vidros, acabamento interno, painel, frisos, essas são as peças mais chatas para você achar. Por quê? Justamente porque são peças que ninguém espera trocar. E quando você precisa de uma,
custa muito caro. Geralmente você vai pagar aí 2, 3, 4, 5 vezes o preço de uma peça igual, só que para um carro nacional. Bom, tirando uma dúvida que muita gente tem, que é se realmente vale a pena ter um carro desse para uso diário ou não, essa resposta também varia, justamente por causa da idade do carro e da acessibilidade de peças que ele tem. Por exemplo, se você tem um carro importado que tem aí 7, 10 anos de idade, mas vendeu bastante aqui e tem bastante peças, você consegue usar ele diariamente, só que o preço da manutenção, obviamente, vai ser bem mais caro. Agora, se a gente já está falando de um carro de 15, 20 anos de idade, usar ele diariamente já pode não ser uma coisa tão confiável. Por quê? Porque ele tem peças específicas que, se quebrarem, vai custar caro e vai ser difícil de achar. E assim, quando você tem um carro de 5, 10 anos de idade, tem muita peça que é feita para durar 20, 25 anos de idade. Se você já tem um carro que já tem essa idade, ele vai quebrar essas peças que são difíceis de achar, e se você depender só dele para uso diário, você pode ficar na mão. Bom, a maioria dos carros importados são automáticos, e essa é a peça que você tem que tomar mais cuidado na hora de comprar um carro. Você tem que comprar um carro que tenha procedência, que o dono anterior tenha feito a manutenção nele, porque se o câmbio já estiver bem gasto e ele começar a quebrar na sua mão, vai sair caríssimo essa brincadeira. Você pode gastar aí coisa de 6, 7, 8, 9, 12, 15 mil reais, dependendo do carro. Bom, outra coisa que você deve levar em conta é mão de obra especializada. Se você tem um carro importado que não seja tão raro de se ver, você consegue levar num mecânico bom que ele consegue mexer. Agora, se você tem um Volvo, um Mitsubishi ali dos anos 90, ou algum carro que vendeu pouco no Brasil, não é todo mecânico que vai mexer nele. E quando você achar um mecânico que realmente mexa, ele vai cobrar muito caro. Bom, só para você ter uma ideia, o carro que eu tenho é uma Suzuki Gran Vitara do ano de 2010. Foi vendido no Brasil de 2008 a 2016 e ele é um carro relativamente fácil de manter, tem peças paralelas, tanto nacionais quanto importadas, não é um carro muito dispendioso, porque ele é um carro bem feito, tem os seus defeitos, mas ele se encaixa na categoria de importados que ainda você pode usar diariamente. Tanto que eu vou soltar um vídeo sobre como é ter e manter uma Gran Vitara, por isso eu peço para você se inscrever no canal para não perder esse vídeo. Qualquer pergunta que você tiver sobre o vídeo, por favor, deixe nos comentários que eu respondo, ok? Muito obrigado. 30 anos de idade, muita gente pergunta... Ô, gato, agora não, gato.